Salve, galera amada da Med School! Eu sou o Teacher Pita, essa é a aula de inglês da Med School e hoje a gente vai falar sobre a prova da UNOESC, tá? Uma prova que surpreende muita gente. É uma bela prova, é uma prova muito bem feitinha, questões muito bem organizadas, tá? Um nível de inglês bacana, nada assim, ó, extremamente difícil, nada fácil demais, um nível de inglês muito bacana, tá? E eu vou ajudar vocês a interpretar essa prova, a ler um pouquinho e pensar em algumas coisas que podem cair nessa prova. Atenção, essa prova é aquela prova que parece, mas não é. Ela parece. Eu vou mostrar para vocês o que ela quer dizer com uma prova que parece, a gente se assusta, mas não é. Sharing screen, meus lindos. Muito bem, nesse momento vocês conseguem ver a minha tela, tá? E lá na minha tela eu estou mostrando o texto. Vou dizer por que ela aparece, tá? Ó, você vai ver aqui, ó. Olha o tamanho do texto, tá? Tem um texto, ocupa a página inteira esse texto, né? Aí vem questão 1, 2, 3, 4, 5, 6 sobre esse texto, ok? Até a questão 6, né? Aí vem um outro textinho ali, ó, para as questões 7, 8 e 9, né? Um outro textinho, e aí você pensa assim, meu Deus, peguei uma prova que vai exigir muita leitura. E o que muita gente boa faz? Sai lendo o texto. E não é para fazer isso. Nada de fazer isso, tá, gurizada? Na prova de inglês da UNOESC, você vai ler as questões antes. Você diz assim, ai, mas as questões em inglês. Isso sim, isso ergue o nível da prova, tendo as questões em inglês, mas, né, o nível do texto normalmente não é tão difícil, tá? Um intermediário assim rola da gente responder esse texto, tá? E lembra, não precisa saber todas as palavras, tá? A primeira questão, tá? Ela é uma questão muito importante, porque ela vai nos contar sobre o texto, tá? Mas eu quero que você corra os olhos pelo texto antes, e eu quero que você preste atenção numa coisa que eu estou percebendo enquanto eu olho. Vou pegar meu lápis aqui, ó. Questão 3, que é a incorreta. Questão 4, Questão 4, que é a incorreta. Tá? Questão 5, que era incorreta também. Questão 7, que era incorreta também. Sacou? Então, assim, ó, muita atenção aqui, que é muito, muito importante. Você precisa ficar de olho, porque às vezes eles perguntam sobre a questão às vezes, né? Eles frequentemente perguntam sobre a questão incorreta. Então é muito importante que você preste atenção nisso. Ok? Joia. Então, visto isso, a gente vai para a leitura do texto, das questões do texto, não, tá? Vamos lá só. Ó. E ele diz assim, ó. Leia as informações abaixo, abaixo, tá? Aí você tem 4 afirmações, e eu quero a correta, tá? E eu vou saber quais informações são corretas. Atenção para uma característica dessa prova, tá, gurizada? Ó. Normalmente, as questões vêm assim, as alternativas tan são verdadeiras, ou as alternativas tan são falsas. Nesta questão, nesta prova, vem as alternativas tarará são falsas e tarará são verdadeiras. Então, presta atenção na hora da leitura, tá? Que isso cria um grauzinho a mais de dificuldade para responder esse tipo de questão, tá? Mas por que a gente está lendo ela? Porque a gente, ao ler as questões, sabe do que é o texto. Olha só. Aliás, claro, eu sei que vocês já leram o título, né? The New Phone Call Etiquette, a nova etiqueta das ligações de telefone, né? Text first. Mande mensagem, na nossa cultura, um zap. Mande uma mensagem primeiro e never, nunca, deixe uma mensagem de áudio. Quem é que deixa a mensagem na secretária eletrônica? Ainda tem isso. Não quero acreditar que tem, tá? Muito bom. Muito bom. Aí diz assim, phone calls, as ligações telefônicas have existed, já existem, ou existem há pouco tempo. Ah, não, gente. Não é verdade. Ai, professor, mas tu sempre diz para a gente não ficar com esses preconceitos de eliminar questões porque a gente não concorda. Mas, cara, é impossível que o texto diga que as ligações telefônicas existem há pouco tempo. É impossível, tá? E assim, ó, só para deixar claro, você não vai precisar ler isso, mas só para deixar claro, ó,
Phone calls have been around for 147 years. Provou que a gente estava certo. Então, essa aqui é falsa, tá? Então, você vai fazer assim, ó. Number one, false. Sabendo disso, vamos lá. As alternativas 1 são falsas, sim. As alternativas, a alternativa 1 é falsa, ok. As alternativas 2, 3 e 4 são falsas. A letra C está fora. Porque a 1 não é verdadeira. A alternativa 1 é falsa, ok? Todas estão corretas, não. Tá? Então, ó, já estou só sabendo disso, esse pequeno detalhe, eu melhorei minha chance e ficou em 33,3% de acertar no chute. Tá? Então, agora, eu preciso olhar onde é que, o que nós fala sobre verdadeiras. Ó. Esse diz que a 2 é verdadeira, esse diz que a 2 é verdadeira, esse diz que a 2 é verdadeira. Perdão. Esse diz... Ah, esse aqui não. Esse diz que a 2 é falsa, né? E esse aqui diz que a 2 é verdadeira. Então, seria bom eu ler a 2, tá? Já essa aqui diz que a 3 é verdadeira. E essa aqui diz que a 3 é falsa. Gente, eu acho que eu vou resolver essa questão antes. Acho que eu vou. Vamos ver se consigo. Considerando que as regras do telefone mudam rapidamente e podem causar frustrações para os usuários, o Washington Post publicou um artigo para ajudar os leitores a lidar com as ligações. Tem alguma coisa do Washington Post aqui? Tem alguma coisa do Washington Post? Vamos ver. Não diz ali. Opa! Opa! Tem o Washington Post. Considerando, o Washington Post publicou um artigo para ajudar os leitores a lidar com as ligações telefônicas. Olha aqui, ó. Nós conversamos com um expert em etiqueta. Olha, talvez essa seja certa. Ó. Nós conversamos com um expert em etiqueta. Nós quem? Nós do Washington Post. Né? E, de novo, foi publicado pelo Washington Post. E pessoas de todas as idades. Então, nós conversamos com um expert em etiqueta e com pessoas de todas as idades, né, Balderon, sobre as coisas que incomodam a elas. Nossa! Olha aqui! E temos um guia para ajudar todo mundo, everyone, a navegar por ligações telefônicas em 23. Considerando que as regras mudam rapidamente e podem causar frustrações nos usuários, o Washington Post publicou onde para ajudar os leitores a lidar melhor, né? a ir melhor com essas. Interesting. Gostei dessa, hein? Olha, gostei dessa opção, né? Vou achar que ela é verdadeira. Se ela for verdadeira, essa está fora, porque é falsa. Essa é verdadeira. Beleza. Essa é verdadeira. Então, eu já sei que a 2 é verdadeira. Então, agora, com a 3 eu consigo, então, check. Com a 3 eu consigo a resposta. Porque nessa aqui diz que a 3 é falsa, nessa aqui diz que a 3 é verdadeira. Vamos para a 3. Lembrando, né? Se a 3 for falsa, eu marco B. Se a 3 for verdadeira, né, eu vou ficar inclinado para C. Vamos lá. Apesar do fato que telefonar exige mais organização hoje em dia, o texto menciona que ainda é uma excelente forma de comunicação. Essa eu não sei. Apesar do fato de que telefonar, despite the fact, apesar do fato de que telefonar exige mais organização hoje em dia, o texto menciona que é ainda uma excelente forma de comunicação. Não sei. Não sei, tá? Mas talvez eu visse aqui, ó.
Porque se, apesar de, me diz assim, olha, cara, te contei um monte de coisas e apesar disso, né? No último parágrafo diz assim, don't stop talking on the phone. Não pare de falar ao telefone, né? Ele diz, as ligações telefônicas não estão mortas. Ou seja, acabou o telefone, né? E ele diz assim, olha, isso é menos comum, né? E envolve mais planejamento do que antigamente, do que costumava. Não, não. Requer mais organização, mais planejamento? Não. Quem é it? O telefone, as ligações, ainda é uma forma, deixa eu voltar aqui, ainda é uma forma maravilhosa, wonderful way, de se comunicar. Nossa Senhora. Claro, excelente. Então, a 3 é V. Se a 3 for V, né? Deixa eu ver, 2, 4, 13 falsa. Excelente! Apesar do fato que eu quero mais organização, menciona que ainda é uma excelente forma de comunicação. Olha aí, mas que beleza! Né? A wonderful way to communicate. Falar com uma pessoa em tempo real aumenta o relacionamento e melhora a saúde mental. Né? E lesson. Olha que palavra legal essa aqui. Ó. Lesson, né? Diminui, né? A loneliness, diminui a solidão. Olha que interessante isso. Que interessante. Só voltar lá para a questão. Cara, que bela questão. Que excelente questão. Tá, então, a 13 é verdadeira. Então, essa aqui está errada. Logo, dedo de menor. Excelente. Tá, e aí, caras, agora vem a parte do que parece mais não é, tá? Agora, então ele tem uma questão de interpretação de texto, né? E as outras todas são questões de gramática disfarçadas, tá? Então, ó, digamos que a gente não tenha conseguido resolver essa questão, que não deu tempo, tá? Ou que a gente só leu e partiu para as outras questões. Eu acho uma boa, tá? Eu só respondi porque estava muito fácil. Estava muito longe a questão, tá? Então, digamos que você não tenha respondido essa. Olha a questão 2. Eu vou fazer em ordem, mas você vai ver que tem questões mais fáceis, tá? Nós todos controlamos, nós todos temos controle dos nossos telefones e podemos decidir se é a hora certa de responder. Disse Lizzie Post, etiquette expert and co-president of Emily, frase estranha, do Instituto, tá? The author, o autor, ou autora, os autores, citam Lizzie Post, porque a gente não sabe se o autor é uma pessoa ou mais de uma pessoa, né? Apoiar a confiabilidade da informação oferecida por um expert, para a perspectiva de um expert. Tá? Ou seja, tem essa frase, quer dizer assim, olha, que essa pessoa, né, a Lizzie Post, né, ela diz que o telefone é confiável, reliable, né, e como é que isso é feito no texto? E a questão é linda, ela é maravilhosa, uma questão assim, que exige um nível gramatical muito bacana, tá? E eu vou dizer para vocês que as questões que estão cobrando aqui, a gente já viu esse ano. Eu vou contar para vocês aonde, tá? Olha só. Eu vou direto na resposta, tá? A resposta é B de Brasil, tá? Eles querem, a questão é assim, como é que ele explica isso? Como é que chama o tipo de frase, o tipo de texto, a estrutura que foi usada? Olha só, abriu aspas, né? Repetiu a frase, disse a dona Lise, fechou as aspas, né? Então, ó, we all have control of our phones and can decide if it's the right time to answer it. Sacou? A gente tem controle do telefone e até pode decidir qual a hora certa de responder, né? Disse a Lisa. Então, ó, pegou exatamente a frase da pessoa. Como é que chama isso? Reported speech.
né, que permite ao autor do texto, pessoal do New York Times, do Washington Post, né, passar, dizer para as outras pessoas a opinião com as palavras exatas do autor. Report speech, excelente questão, que questão linda. Agora entramos numa daquelas que vai exigir muita concentração. Tá? Assinale a alternativa incorreta sobre as dicas de etiqueta e chamadas telefônicas de acordo com o texto. Incorretas, tá? 3. No caso de videochamadas, é importante que a pessoa envolvida durante a ligação não se movam, que as pessoas não se movam e demonstrem atenção. Cara, senso comum. Questão número 3. Senso comum. Né? Acho que não. Né? Então, essa me parece verdadeira, mas eu posso fazer o seguinte, posso olhar em videochamada. Text before calling, stay still for videos, ó. Stay still for video calls. Fique parado. Stay still for video calls. Né? Não fica pulando lá para cá. Né? E ele diz, ó, coloca seu telefone num lugar que você possa, que o teu rosto inteiro possa aparecer, né? Não apenas a tua testa e o teu nariz, né? E fica lá até a ligação acabar, né? E diz, se você quiser ficar andando pela casa e fazendo as suas coisas, fazendo as suas tarefas, use uma ligação de voz. Né? Então, fica parado e presta atenção para as ligações de vídeo. Lá. No caso de ligações não atendidas, é importante desligar imediatamente. No caso de ligações não atendidas, é importante desligar imediatamente e enviar uma mensagem de e-mail. Assim, não atendido tem que desligar? Achamos a resposta falsa. Porque essa é incorreta, tá? Né? E aí vem a letra C, D e E. Eu não vou tomar o tempo de vocês, né? Mas se vocês olharem, elas vão ser, as respostas, elas estão corretas, né? O fato de alguém telefonar do nada não significa que a pessoa recebe uma chamada que tenha que atendê-la, como senso comum. Questões sentimentais se expressam melhor por chamada de voz, sim. Enquanto questões factuais, como orientações específicas, expressam melhor por mensagem de texto. Senso comum de novo. Pelo amor de Deus, senso comum, como usar? As ligações telefônicas continuam sendo uma ótima forma de comunicação e podem estreitar os relacionamentos com quem e também diminuir a solidão. A gente deu sobre isso. Para responder a outra questão. B de Brasil. Agora, voltamos à questão de gramática. Então, ó, uma questão de interpretação, uma questão de gramática, uma questão de interpretação. Senso comum, gente. 4. Leia e marque as incorretas. Então, agora, de novo, a gente vai buscar a que está errada. Ó. Nota que tem um monte de pronomes they marcadinhos ali. Aliás, o de semana passada. Tá? Tem 2 aulas sobre pronome, sem contar as outras que eu falo de resolução de texto. Tá? Então, presta atenção em pronome. Eles querem saber se o pronome they refere-se ao recipiente. Então, vamos lá. Ao invés de escrever para eles, né, pergunte para eles se eles estão livres para falar. E se eles puderem ligar aliás, se você puder ligar quando eles estiverem livres, ou se eles podem pegar, escolher um horário, que eles gostariam de conversar. Eles é quem? A pessoa com quem você quer falar, o recipiente. Essa aqui é verdadeira. Ela está correta. Lembra? Eu quero a incorreta. If you have a long, juicy story you want to tell, se você tem uma história longa e engraçada, animada, né, a palavra ali é suculenta, para contar, considere sending it. Né? It quem? A juicy story, e a frase é it refere-se a juicy. Certa a resposta. Ficou feio. Certa a resposta. We all control our phones and can decide if it's the right time to answer it. It refere-se ao phone. Sim, mas deveria ser them. Tá? Eu vou fazer uma ressalva aqui. Tá? Deveria ser them, mas no texto original é it. Tá? Deveria ser them, porque phones é plural.
tá? Mas, como esse pedaço é o mesmo pedaço do texto, tá? E não a questão, esse é um pedaço do texto, e no texto refere-se a telefones. Mas tá errado, deveria ser them. If it's an... Boa questão para brigar. If it's an emergency, se for uma emergência, clearly state that right. Com clareza, informe isso corretamente. Right away. Informe that. Informe isso, que é uma emergência. Right away. Imediatamente. Na mensagem de texto. That refere-se à emergência. Check. Resposta errada daqui. A pergunta é, por que a resposta errada está ali? Vem comigo. Phone calls have been around for 137 years. Então, ó, a gente tem ligação telefônica há quase 150 anos, o iPhone é 16, o FaceTime e mensagem de voz, about a week. Tipo, começou ontem. É possível recuperar a estrutura do grupo na seguinte frase. Phone calls had been, certo. iPhone had been, certo. FaceTime has, não. Não. Ó, porque a gente precisa ter coerência aqui. Então, vamos lá. Ó. Phone calls have. Ok? The iPhone 16. Beleza. And voice about a week. Então, o tempo verbal aqui é have. E ele manda em todo mundo. Né? Aí eles quiseram fazer a mesma frase usando o verbo auxiliar para todos os sujeitos. Phone calls had been. Legal. iPhone had been. Legal. Ó, had been. But video has... Não. Olha de novo. Incorreta. Tem uma aula exatamente sobre a questão o item dessa questão aqui, tá? Verbo modal. Na frase, you should almost never start a FaceTime or video call without warning. Ou seja, você deveria nunca, você não deveria, né? Começar uma videochamada sem avisar, né? Ou almost never, quase nunca, né? Should expressa um conselho, certo? Should expressa um conselho. É totalmente verdade, tá? Eu vou lembrar vocês, tem uma aula exatamente sobre isso, tá? Por favor, assistam essa aula, é sobre verbos modais. Ok? Sentença, catching someone on video at an unexpected time can be embarrassing. Pode ser embaraçoso, né? Pegar alguém numa ligação de vídeo num momento inesperado. Can indica a probabilidade? Sim, indica a probabilidade. Poderia ser um may? Sim, poderia ser um may. É? Olha a aula de verbos modais. Os fragmentos. Text them. Escreva para eles. Mande uma mensagem para eles. Né? Com antecedência. E pergunte se eles estão livres agora. Find out. Descubra. Né? Qual é o horário ideal. E deixe claro que é urgente. Tá? Aí diz assim. Esses termos, esses fragmentos, né? Eles estão no modo imperativo. Verdade. Começou com verbo, não é um verbo auxiliar, é ordem, né? Mande mensagem, descubra e torne claro. Né? E indica uma relação de poder na qual quem fornece as orientações sobre etiqueta ao telefone tem um papel dominante e demanda ações do público leitor. Não é uma relação de poder. Essa pessoa está dando sugestões. Nesse caso não é ordem. Eu sei que o imperativo é usado para ordem, tá? Mas ele está dando sugestões. Estava certo que era imperativo, mas não para ordem, né? Agora, se você pensar assim, não, Pita, mas o que eu quero dizer nessa questão é que o expert, tá, ele tem um papel dominante, sim, porque ele sabe mais sobre do que os outros, né? E ele pede para que os leitores façam essas coisas. Então, aí eu aceito. É imperativo, né? O dominante até não é tanto, porque a pessoa pode não querer fazer, né? Então, eu vou aceitá-la como certa nessa questão. Mas não é dominante. Mas, sentença, many things don't need to be a phone call, ou seja, muitas coisas não precisam ser uma ligação telefônica,
Don't need indica que muitas coisas não precisam. Certa resposta. Certa resposta. E a gente fica, então, com a letra E de escola como a incorreta. E eu vou explicar por quê. E é, de novo, o assunto de verbos modais. Na sentença while hopping, desculpa, on the phone may be less common or involve more planning than it used to be, it's still a wonderful way to communicate. May expressa a ideia relacionada, expressa a ideia de habilidade. Não. Habilidade é can. May é permissão ou possibilidade. Tá? Nesse caso, possibilidade, resposta certa, porque é a opção errada, letra E de escola. Você percebeu? Ela não é uma prova de leitura em si. Ela é uma prova de gramática, né? Disfarçada de prova de leitura. Parece, mas não é. Ou seja, e você percebeu que as questões de gramática, elas são grandes questões de gramática em contexto. Ou seja, ao ler as questões de gramática, eu já estou lendo o texto. Então, eu tenho certeza que a gente chegaria naquelas conclusões para responder a questão 1 e a questão 3 de qualquer jeito. Porque a gente vai lendo aos pouquinhos, sacou? Mais um pouquinho. Que passou. Agora sim. Questão 6. If you read passages 1, 3 and 2, 1, 2 and 3, marque as corretas. Então, leia as passagens 1, 2 e 3 e marque as corretas. Eu quero chamar a atenção de vocês que todas começam com if, tá vendo? Todas. Tá bom? If you have information se você tem informação que precisa ser comunicada de uma forma correta, né, e rápida, é melhor escrever, tá? Ou mandar um e-mail. If you have. If someone interrupts, se alguém te interrompe, né, e você fica de cara chateado com isso, né, adivinha de quem que é a culpa? Se alguma coisa está complicada e vai levar muito tempo para explicar, né, vai lá e pergunta se você pode conversar com a pessoa. Que interessante. Todas começam com if. Percebeu? Todas têm if. Tem algo estranho aqui nessa questão. Todas têm if. Interessante. As sentenças estão no presente, sim, e contêm uma oração relativa. Não, elas estão no presente. Vamos ver. Is complicated, presente, interrupts e if you have. Todas no presente, verdade. Sim, com certeza, todas estão no presente. Mas não é o caso de... não é esse caso, não. Tá? Não é, não. Não é relative clause, tá? Não é, porque relative clause vai usar um that, um who, sacou? Então, não é relative clause. As sentenças estão no presente e contém condicional. Sim, elas estão no presente, a gente já sabe, e todas estão no if, todas sem if, todas sem condicional, certo? P de Brasil. As sentenças estão no presente, contém não. As sentenças estão no presente, contém contraste, não. As sentenças estão no presente, no passado, não. Já. Tá? P de Brasil. Olha que prova bonita, né? Ela revisa um monte de itens gramaticais, né? E a gente só precisa lembrar dos itens gramaticais. E é legal, né? Porque ela ajuda a gente a relembrar através do texto. Que bela prova. Ela é mais cansativa. Isso é verdade, né? Isso a gente não pode tirar. Ela é uma prova mais cansativa. Tá? Aí a gente vai para o próximo texto que diz assim: Visit Stonehenge and unmissable. Unmissable. Ó, miss é o verbo perder, tá? Able transforma em adjetivo. Adjetivo, perdível. Né? Quer dizer que não, então imperdível. Tá? Então,
um dia em família, um dia para fora em família, né? A partir de 57 libras. Marque a resposta incorreta. Stonehenge is an important, Stone Circle is an important attraction in Stonehenge. Não sei. Podia passar os olhos. Aqui, ó. Achei Stone Circle. Vamos ver. Experiencie ou experimente the unforgettable. Oh, de novo, ó. Então lá, forget significa esquecer, né? Unforgettable, evil, não, inesquecível, adjetivo. Experiencie uma atmosfera inesquecível do Stone Circle. Então, parece que Stone Circle é realmente uma coisa importante. Check, eu quero correto. Stonehenge é um monumento que data de 4 milênios. Ah, olha aqui, ó. Agora 5. Hum, Essa é uma questão interessante, hein? Porque eu quero incorreta, dating back 4 millennia. Come and face with 5,000-year-old man in the... ok. Vou botar um pontinho ali na questão do número 7, tá? Pontinho aqui. Stonehenge é uma réplica de um vilarejo medieval. Olha, gente, senso comum, né? A gente sabe que não é, né? São aqueles círculos lá que tem umas pedras colocadas em volta. Essa aqui tá melhor, para ser incorreta. É possível tirar fotos de Stonehenge? Não vejo porquê, mas vamos ver nas ordens aqui. Olha aqui, ó. Siga os passos das pessoas pré-históricas que viveram há 4 mil anos. Então, sim, 4 milênios, aquela tá certa. Vamos ver se tem foto no Lytic, Landscape, Bear. Não fala nada sobre foto ainda. Vamos ver se a gente encontra a palavra foto. Essa estratégia que eu estou usando aqui chama scanning, tá? A gente vai escaneando o texto, né? Porque tem alguns lugares que realmente não deixam de tirar foto, né? E a gente vai procurando se tem a expressão tirar fotos, tá? Olha aqui de novo, ó. A gente já viu. Unmissable, né? Best five, best close. Aqui, ó. To take the perfect picture. Então, sim, dá para tirar foto. Certo? E os tickets para a família começam em 57 libras, né? Tá lá no título, a partir de 57 libras. Beleza, tá? Encontrei. Ela não é uma réplica de uma vila medieval. Acho que não precisa de muito inglês para isso. Questão 8. As palavras unmissable e unforgettable contêm prefixos. Tá aqui. E sufixos. Sim, able, né? Que transformam os adjetivos miss em forget em não. É o contrário, ele transforma em adjetivos, não os adjetivos, né, em outras coisas, tá? Só um pouquinho, que agora eu vou ter que parar a nossa aula, porque eu tenho alguém batendo na minha porta, né? Pipoca! Cadê o neném? O papai está dando uma aula gravada aqui. Né? Então as pessoas vão te ver no futuro, né, Pipoca? Né? O pessoal dá um oi pro pessoal lá. Dá um oi. Vamos ver se tu tá aparecendo na tela. Vamos ver se tu tá na tela. Tá ali, ó. Tá ali, neném. Dá um oi. Levanta um pouquinho mais a mão. Dá um oi. Fala aqui. Muito bom, muito bom. Agora o papai tem que continuar a aula, né? Vai lá com a mamãe. Te amo. Vai. Desculpa, pessoal. Vamos lá, vamos seguir a nossa aula aqui. Onde é que eu tava? Tá. Então a A não. Era na A que eu tava, né?
Paraná? Vamos lá. Questão 8. Tá bom. As palavras deeper e wider são adjetivos no superlativo. O cara correto. Não. Eles são adjetivos no comparativo, tá? Superlativo põe EST. Então, não é o caso. ER é comparativo. Mais alto que, mais profundo que. O fragmento one of the world's most famous places é comparativo? Não. Esse é superlativo, ó. Most, superlativo. Não é comparativo. O comparativo é more ou colocar um ER no adjetivo curto. Então, não. O fragmento as you walk among Neolithic houses could be rewritten as while you are walking among Neolithic houses with the same meaning. Olha! Enquanto você caminha ou enquanto você caminha. Ok, gostei da letra D. Vamos ler a letra S para ter certeza. No fragmento, which acts as a barrier to people enjoying exploring and understanding the world's heritage site, a palavra sublinhada é um advérbio de lugar. Não. Which é que, o qual, tá? Não é advérbio de lugar, coisa nenhuma, é relativo, pronome relativo, tá? E, finalmente, chegamos à questão 9. Você toma um pouco d'água. Marque a informação correta, seguindo para o parágrafo seguinte. Né? Correta. With plenty for the whole family to discover, ou seja, com bastante para a família inteira descobrir. Book your ticket. Reserve o seu ticket agora para ter o melhor preço. E get ready, se prepare para um dia unmissable, imperdível, né? Num local, um site icônico. A palavra plenty significa que a família pode visitar porque o lugar vai estar vazio. Não, eu quero correto? Não, empty, plenty é muito, bastante, pleno, tá? Plenamente. Então, não dá para ser esta aqui. A expressão the whole family significa parte da família. Não, whole é inteiro. Parte é uma partezinha só. Então, não. A expressão the best é o comparativo para well. Não. The best é superlativo e é superlativo do good. Não. A palavra iconic se refere a um dia com a família. Aliás, é isso. E significa a mesma coisa que comic. Não. Não, gente. Claro que não. E a palavra book é um verbo. Sim, reserve. E pode ser introduzido como reserve, sim. Está a resposta. Letra E de escola. Tá aí, tá na mão, tá bacana, tá joinha. Esta é a prova da UNOESC. Resumindo, né? O texto é grande, ele assusta, mas nas questões não são todas sobre ele. A maior parte das questões são sobre gramática. E eu preciso que vocês comecem a prova respondendo as questões de gramática antes, tá? Lê o título do texto. Lê a primeira questão para saber o que é. Foco nas questões de gramática. E aí depois vai respondendo as outras. Muito obrigado. Uma ótima prova para vocês. Me contem depois como é que foi. Cheers!